Olá, meus irmãos. Mais um devocional, Marcos Melos aqui. Mais um devocional. Hoje, o devocional de hoje é com Cristo unido na morte e na ressurreição. Com Cristo unido na morte e na ressurreição. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Amém. Adão, como nosso antigo representante e cabeça federativa de toda a humanidade, da humanidade, foi quem nos representou no passado. Paulo nos ensina que em Adão todos fomos criados, pecamos e morremos. Assim, o pecado se tornou herança, uma herança para toda a humanidade, trazendo como consequência a morte física e espiritual, a saber também a morte eterna. Em Cristo, o último Adão, que nos representa diante do Pai, recebemos a reconciliação, conforme o plano trinitário, o Pai, o Filho e o Santo Espírito de Deus. Agora estamos unidos a Cristo pela fé. Assim como o pecado entrou no mundo pelo ato de um homem, a salvação, a reconciliação e o perdão se tornaram possíveis por meio de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versos 17 até o 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 17. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação. Mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Maravilha. Da mesma forma que Adão foi o nosso representante na história, Cristo também o é. Como Adão foi o nosso representante, Cristo agora o é. Ele se encarnou, ele viveu, morreu, ressuscitou na história. É somente em Cristo que encontramos a paz com Deus e podemos ter essa paz com Deus. João Calvino, no livro 3 das Institutas, ele enfatiza a importância de estarmos unidos a Cristo, pois é apenas por meio dele que usufruímos todas as bênçãos da aliança.
Tudo por meio de Jesus Cristo. Somente em Cristo podemos receber tudo que Deus tem para nós. E é pela graça que o Senhor nos comunica, é pela graça que o Senhor nos dá, que nos comunica essas bênçãos. É pela graça. A graça é Cristo. Cristo é a graça. É o dom gratuito de Deus. Que maravilha, que privilégio temos esse Deus, né? É um privilégio de estarmos unidos em Cristo e usufruir dessa maravilha. Assim, como a morte veio por meio de um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem, a saber, Jesus Cristo. Cristo, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Cristo. Que maravilha! Nele está a vitória sobre a morte. Cristo, 100% homem, 100% Deus. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A vida está em Cristo. A reconciliação está em Cristo. A ressurreição está em Cristo. Estamos unidos em Cristo pela graça. E é por isso que estamos unidos na sua morte e seremos unidos na sua ressurreição e na vitória eterna. Que maravilha! Que privilégio nós termos esse Deus que nos reconcilia com Ele através do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Que essa palavra possa chegar ao seu coração, que você possa entender o caráter de Cristo e a nossa natureza. Que Deus nos abençoe, que prosseguimos andar na luz, em luz, através de Cristo. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.